Sérgio Moro foi sondado para ocupar Ministério da Justiça quando ainda era juiz da Lava Jato. O ex-secretário-geral da Presidência da República, Gustavo Bebiano, revelou a sondagem numa entrevista ao jornalista Fábio Panunzio. De acordo com o Bebiano, Paulo Guedes, o atual ministro do governo Bolsonaro, fazia interlocução com Moro. Vamos ouvir. E aí veio o dia do segundo turno, domingo, na casa do Jair. A gente chegou lá à tarde, tipo 5, 5 e meia da tarde, ainda estava claro. O Paulo Guedes estava na sala, me puxa, me chama e fala assim: Bebiano, eu quero conversar com você um negócio aqui importante. E foi a primeira vez que o Paulo Guedes mencionou que estava conversando com o Sérgio Moro. Ele me contou que já tinha tido 5 ou 6 conversas com o Sérgio Moro e que o Sérgio Moro estaria disposto a abandonar a magistratura e aceitar esse desafio como ministro da Justiça. E nós apertamos as mãos e combinamos o seguinte: se o Moro realmente vier, não tem problema nisso, no domingo à tarde. Quem comenta as notícias hoje com a gente é o jornalista Leonardo Atushi, editor responsável pelo portal 247. Oi, Leonardo, seja muito bem-vindo aqui no Bom para Todos. Olá, eu que agradeço, é um prazer estar com você, Thalita. Muito bom estar no Bom para Todos. Que bom, a gente agradece demais. Leonardo, essa revelação expõe ainda mais a suspeição de Sérgio Moro nos processos do ex-presidente Lula. E é suspeição essa que vai ser julgada, inclusive, pelo STF até o final deste ano, conforme já dito pelo presidente da Corte, Dias Toffoli. Concordo plenamente com o que você acaba de dizer, e eu não vi o ministro Sérgio Moro desmentindo o Gustavo Bebiano, né? Ele não teve a preocupação de ir às redes sociais para dizer: não, isso que ele falou é mentira, eu não estive com o Paulo Guedes. Então ele não negou, ele silenciou. Então quem cala aparentemente consente. Se ele teve esses encontros com o Paulo Guedes durante a campanha presidencial, vários atos dele são suspeitos. Eu me lembro só de um, que é o mais importante, é o fato dele ter vazado a delação premiada do Antônio Palocci entre o primeiro e o segundo turno. Ora, ele poderia vazar uma delação premiada que atingiria o Partido dos Trabalhadores, que, portanto, poderia prejudicar a candidatura do Fernando Haddad. Se ele tinha um interesse, né, em se tornar ministro, então, claramente, eu acho que isso aí comprova, né, está comprovada a suspeição. Você acha que essa revelação, junto com as revelações da Vaza Jato, vão influenciar a decisão do STF para, de fato, votar por essa suspeição e excluir os processos do ex-presidente para que eles voltem para a primeira instância? Em tese, isso deveria acontecer, mas qual que é o grande drama que a gente tem no Brasil hoje, né? O Supremo Tribunal Federal, ele vem sendo pressionado, cercado, intimidado, tem milícias digitais, tem consultoria, tem assessoria militar no Supremo, que é uma novidade. Então, eu não vejo o Supremo Tribunal Federal hoje com a independência total que se deveria esperar de uma Suprema Corte no Brasil. De todo modo, né, acho que só a Vaza Jato já seria o suficiente para demonstrar a suspeição. Quando você soma a Vaza Jato, essa entrevista do Bebiano, eu acho que é inevitável. Agora, o Supremo é uma corte política. Eles não, em tese, eles não têm nem a obrigação de pautar esse tema, né? Você imagina o seguinte: o Gilmar Mendes pediu vistas. Depende do Gilmar devolver esse pedido de vista para que o caso seja colocado em julgamento. Quem vai dar o voto decisivo é o Celso de Mello. O Celso de Mello é um ministro que em breve vai se aposentar. Inclusive fala-se que o Sérgio Moro queria a vaga dele no Supremo, isso também apareceu, né, nessas conversas todas, né? Será que o Celso de Mello não vai aproveitar essa oportunidade antes da sua aposentadoria para fazer um voto histórico? Acho que sim, mas ao mesmo tempo coloca-se um problema, né? Um problema para as classes dominantes, para as elites. Tudo que aconteceu no Brasil, né, a prisão do Lula, essa eleição muito conturbada, se deu por um único motivo, né? O medo que a direita tinha de enfrentar o Lula nas urnas. Considerar o Moro suspeito significa considerar o Lula, né, apto a disputar eleições novamente, porque ele volta a ter os seus direitos políticos. Então eu acho que é um nó político aí muito delicado, mas eu tendo a acreditar que é possível que isso aconteça. Você foi um dos que ficou surpreso com a decisão do STF em relação à prisão após julgamento em segunda instância?
Na verdade, não. Eu achava que isso seria revisto em algum momento, né? O que me surpreendeu, na verdade, foi a votação apertada, 6-5, porque todos ali, todos os ministros, os 11, sabem ler, né? Os 11 sabem o que está na Constituição brasileira, o que é a presunção de inocência. Então, por exemplo, me surpreendeu negativamente o voto do Alexandre de Moraes, que eu achava que daria um voto pela presunção de inocência também. Já imaginava um 7-4. Imaginava até que outros ministros que tinham votado contra a presunção de inocência naquele contexto do ano passado, abril do ano passado, se eu não me engano, que foi justamente para permitir a prisão do Lula, eu achava até que esses ministros poderiam rever seus votos. Não, veja bem, a Carmen Lúcia, todos os outros, né? Então, que isso mudaria, em algum momento teria que mudar, né? Porque é o que está na Constituição brasileira. Eu fui surpreendido negativamente pelo fato de alguns ministros não terem chancelado a presunção de inocência. E também acho que o Congresso Nacional não vai mudar isso, não. Eu acho que tem muita marola, muito barulho, tem muito parlamentar querendo fazer campanha, né, querendo, veja bem, eu fui contra, tal, mas não é algo que interesse ao Rodrigo Maia, à elite do parlamento, né, vamos dizer assim. Então eu acho que essa mudança ela foi feita por um período muito específico, que era aquele período em que não bastava tirar o Lula da eleição, mas era preciso prendê-lo para que ele não pudesse ser nem um cabo eleitoral. Lembrando que o Lula não participaria da eleição já pela decisão do TSE, do Luiz Roberto Barroso, lá, que foi o relator. Mas ele foi preso para ser silenciado, para não poder nem falar que o candidato dele era o Fernando Haddad. Você acredita que essa decisão do STF em relação à suspeição e votando pela suspeição do Sérgio Moro, isso vai fazer com que Lula intensifique a sua participação política, que já está sendo grande, foi lá para o Nordeste, fez um discurso em Recife. Você acha que essa decisão pode intensificar a participação ali política do ex-presidente Lula? Olha, eu acho que o Lula ele já está, né, novamente colocado no jogo e ele está tocando uma estratégia que me parece muito inteligente. Ele quer ter a liberdade total, né? O que significa ter a liberdade total? Ser um homem livre e ser um homem com direitos políticos, né? Apto a votar e a ser votado também, porque o Lula não pode nem votar, né? Ele perdeu os direitos políticos, inclusive como eleitor, o que é uma violência inominável, né? Então, ele vai viajar ao país, mas ele sempre viaja levando ao lado dele o Fernando Haddad. O que ele está dizendo? Bom, se eu tiver os meus direitos políticos e tiver saúde, tiver vontade, tiver disposição, eu pretendo mais uma vez disputar a presidência da República. Ele não está falando isso, eu estou interpretando, sim, né, a movimentação dele. Agora, não podendo disputar, o que ele fala? Olha, o PT tem aí uma alternativa que é o Fernando Haddad. Está claro para mim que o Fernando Haddad vamos dizer assim, o plano B, vamos dizer assim, o plano B que pode virar plano A a qualquer momento. E nisso não tem nenhum demérito ao Haddad, não, pelo contrário. É que a grande liderança política, de fato, do Partido dos Trabalhadores é o Lula, né? Os eleitores talvez gostassem, né, de ter a opção de votar no Lula. Então o Lula se coloca como candidato, se ele tiver os direitos políticos, aí ele vai avaliar. Agora, o que eu acho é que o processo político no Brasil não pode, mais uma vez, ser violentado, né, dizendo o seguinte: não, como não conseguimos enfrentar o Lula, vamos tirar o Lula do jogo, né, que foi o que foi feito em 2018. Agora, Leonardo, muita gente tem interpretado a postura do ex-presidente como um acirramento da polarização política que existe hoje e que isso abriria campo para o centro, de repente, se colocar como uma alternativa viável diante dessa polarização. Você acredita que isso possa acontecer? Sobre essa questão da polarização, eu tenho feito um comentário que vai na contramão disso, né? Porque eu acho que o Lula, de fato, ele representa não um polo, né, radical de esquerda. Eu vejo o Lula como um político de centro no Brasil. Mas como assim de centro? Sim, um cara que governou durante 2 mandatos, foi bom para os ricos, foi bom para os pobres, foi bom para a classe média, né? Botou todo mundo para dialogar, criou lá um conselhão, um Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, onde você toda semana encontrava empresários, grandes empresários e representantes de movimentos sociais. Então, para mim, isto é centro, né? Existe muita gente à esquerda do Lula em outros partidos políticos, dentro do próprio PT e em movimentos sociais. Talvez a própria Dilma fosse uma política à esquerda do Lula, né? E o Bolsonaro, eu não acho... O Bolsonaro, ele está na extrema-direita. Então, eu acho que não cabe a comparação entre extrema-direita e centro. Agora, de fato,
quando você tem duas forças políticas que têm muita densidade, que têm força, sei lá, o Bolsonaro tem 30% do eleitorado, o Lula tem pelo menos 30%, isso reduz tremendamente o espaço para aqueles que se autoproclamam centro, né? Então, o espaço para o PSDB, o espaço para o DEM, o espaço para o Luciano Huck, para essas outras forças, fica limitado. Só que eu acho que tem outro nessa análise, né? É você chamar de centro a direita tradicional. O fato da extrema-direita estar no poder não significa que a direita tradicional seja o centro. Ela continua sendo direita, né? O centro, para mim, na minha opinião, eu me considero centrista, eu também me considero uma pessoa de centro, eu considero o Lula o político do centro no Brasil. mas ele é operário, mas ele é o cara que dialoga com todas as classes sociais, né? Então isso, para mim, é governar pelo centro. Leonardo, agradeço demais a sua participação. Foi muito bacana ter batido um papo com você. Tomara que se repitam essas entradas aqui, essas conversas. Estou sempre à disposição. E é engraçado porque na TV, né, na TV tradicional, tem que ser tudo rapidinho, né? Entrar, fazer um comentário curto. Aqui a gente fica horas falando. Aqui é tudo mais curtinho, realmente. Vamos te chamar para participar aqui também, vai ser bem legal. Maravilha. Obrigada, Leonardo. Um beijo, até mais. Tchau, tchau. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.